Paz do Senhor, meus amados e minhas amadas, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e na paz de Cristo, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre o fruto do Espírito Santo. Vamos ler a passagem que diz sobre isso, que está em Gálatas 5, 22 e 23, tá? Que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, mas Paulo, quando escreve, ele diz fruto. No singular, não no plural. Sabe por quê? Porque há só um fruto, com 9 manifestações. Aleluias! Sabe o significado dessas qualidades do amor, da paz, da benignidade, do domínio próprio? Ela vem junto com o resultado da ação do Espírito Santo, da vida de quem nasce de novo, de quem aceita Cristo, que decide crucificar o seu eu para viver a vontade de Deus, que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que são esses frutos? São marcas visíveis da transformação que Deus faz em nós. Deus, ele muda a gente de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Sempre será de dentro para fora, tá, meus irmãos? Eles não nascem do nosso próprio esforço, mas são consequências de uma vida conectada de Deus, ou seja, de uma intimidade, de uma busca diária de Deus. Jesus mesmo, ele nos diz ali, ó: permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim, esse dá muito frutos. João 15, 4 e 5, tá? Vamos entender um pouquinho, tá? De cada fruto, cada manifestação, tá? Desses frutos. O primeiro, então, é o amor, que em grego diz agape, que é o amor incondicional, que doa sem esperar retorno. Deus é amor, que diz em 1 João 4:8. Segundo ponto, segunda manifestação, é a alegria, o gozo que não depende de circunstância. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. O terceiro ponto ali é a paz, a tranquilidade interior vinda da presença de Deus. A passagem bíblica que a gente usa é João 14, 27, que diz: deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? Que o Senhor diz, ele dá a paz para nós. Então, aonde que a gente ia pra gente levar essa paz? A quarta manifestação, então, é a paciência, que é o suportar com calma o erro do outro, a situação ali, né? Que a gente usa a passagem Efésios 4:22, que diz: sejam humildes e pacientes, suportando um aos outros com amor. A quinta manifestação é benignidade, que é a gentileza ao falar e no agir, que ali a gente usa o Romanos 2:4, a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, aleluias. O sexto é a bondade, que é pra gente praticar o bem com a integridade, ou seja, né, a gente servir o outro, a gente ser bons, a gente, né, não olhar quem, mas simplesmente dar bondade para todos. Que a gente usa 2 Tessalonicenses 1:11, que diz que Deus vos torne dignos de toda bondade. A sétimo é ali que a gente diz sobre a fidelidade, que é a lealdade a Deus e a firmeza na fé. A gente usa ali o versículo Mateus 25:21, vamos ver, que ali diz, né, começa o versículo: servo bom e fiel. Oitava manifestação do fruto do Espírito, que é a mansidão, a humildade, mesmo quando está
certo. Que é a passagem de Mateus mesmo, aí, que 5:5, que diz: bem-aventurados os mansos. Aleluias! E o nono, né, o último ali, manifestação do Espírito, que é o domínio próprio, o controle sobre os impulsos. Que a gente usa ali a passagem de 2 Pedro 1:6, que diz a palavra, ó: acrescentem ao conhecimento o domínio próprio. Sabe, meus irmãos, uma pergunta clara: e como esses frutos são gerados? Então, eles são gerados pela vida com Deus. Quantos somos, tá? Regeneradores de Cristo, santificados pelo Espírito, fortalecidos na oração, na palavra e na comunhão de cristão. Ó, uma passagem que o Senhor deixa e explica sobre nós, ó: tudo o que não convém da fé é pecado. Romanos 14:23, né? Então, viver em espírito é viver em fé, com propósito e com transformação real. Aleluias! Meus irmãos, 3 exemplos que a gente usa de teólogos são de Agostinho, tá? Que ele diz aqui, ó: dizia que os frutos são repletos do amor de Deus em nós. O segundo teólogo é o Lutério, ensinava que os frutos são resultados da fé verdadeira. E o terceiro, que a gente usa de exemplo, o John Stott, chamados frutos de a colheita espiritual da presença do Espírito. Aleluias! E pra gente concluir sobre esse assunto, então o fruto do Espírito, ele não é uma lista de tarefas religiosas. São evidências de uma vida cheia de Deus. Quando a gente busca Deus, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem uma intimidade com Ele. As pessoas, ela vê o fluir do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, não é se tratar de aparência cristã, mas de ser transformado por dentro para viver uma vida que como Jesus viveu em nós. E que possamos hoje, meus irmãos, orar para Deus, para fluir, para a gente aceitar Ele verdadeiramente, nos aproximar dEle, ter uma vida, uma comunhão, ter uma intimidade com Deus. E que o fruto do Espírito Santo, a manifestação do fruto, venha se manifestar em nós. Que possamos ser usados por Ele. Aleluias! Então, meus irmãos, aqui é só uma reflexões, só uma conversa. Eu acho que a gente tem que ter mais. A gente tentar buscar conhecimento de Deus. A gente tentar nos aproximar do Senhor. Espero que tu gostou. Se gostou, compartilha com alguém. Vamos levar a palavra do Senhor mais adiante. Tudo é para a glória dEle, meus irmãos. Eu sou simplesmente um instrumento do Senhor. Eu desejo que o Senhor te abençoe e derrama sobre a tua vida milhares de bênçãos. Tudo de bom, tudo de melhor. Grande abraço. Que Deus te abençoe. E que a paz do Senhor permaneça sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida. Aleluias!